Em 13 e 14 de setembro de 1942, ocorreram algumas reuniões na floresta Redwood, na Califórnia. Os anfitriões eram Julius Robert Oppenheimer, químico do Departamento de Física da Universidade da Califórnia, e Ernest Orlando Lawrence, do US Radiation Lab. Estiveram presentes James Conant, o presidente da Universidade de Harvard, Lyman James Briggs, diretor da National Bureau Standard, Garvey Murphy, diretor da Standard Oil Company, Arthur H. Compton, um presidente da General Electric e um tenente e um major do exército norte-americano. Ao longo dos dias, eles planejaram um novo empreendimento governamental que custaria aos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido o equivalente a quase 30 bilhões. A pesquisa e o desenvolvimento desse programa aconteceria em 30 laboratórios e centros diferentes em todo o mundo. Essa reunião seria supostamente a primeira etapa do Projeto Manhattan, iniciativa responsável pelas primeiras armas nucleares do mundo. Em apenas 3 anos depois, em 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos da América lançariam 2 bombas atômicas nas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Centenas de milhares de civis perderiam suas vidas no impacto e dezenas de milhares perderiam as suas vidas mais tarde, nos dias seguintes, devido a queimaduras, envenenamento por radiação e outros efeitos colaterais. Mas o que poucas pessoas sabem é que tudo pode ter começado no Bohemian. Olá, excêntricos! Bem-vindos a mais uma sessão do clube. E ao que parece, nós estamos num clima de carnaval no Ártico, né? Em algum lugar que não o Brasil ou um país tropical. Mas é nesse clima minimalista que a gente vai contar a segunda parte desse clube muito excêntrico. Mas antes, por favor, não se esqueça de se inscrever, apertar esse botãozinho de joinha e compartilhar esse vídeo com outro amigo. As pessoas ficam perguntando por que será que o clube não cresce? Eu também não sei, gente. Mas vamos dar um jeito de ajudar a gente? Que a gente dá um jeito de fazer mais vídeo? Mentira, a gente não barganha essas coisas, mas se vocês puderem, por favor, compartilhem. E quem puder e quiser, só se tornar membro do clube aí, ó, que já é um grande suporte. Mas se você não puder, é só assistir o vídeo. Isso já é demais. Bora lá? Há algumas semanas atrás, sim, eu sei que eu deixei vocês esperando, eu contei as origens do Bohemian. E nessa semana nós vamos explorar as teorias da conspiração que envolvem o Bohemian. Teoria da conspiração número 1. E é óbvio que a gente tinha que começar por ela. O Bohemian Club pratica paganismo, sacrifícios humanos e provavelmente diretamente para Satanás. Esse seria um clube dos satanistas. São João Nepomuceno está esculpido em uma das árvores do Bohemian. Ele está com um dedo nos lábios. É como se ele quisesse avisar a todos ali: mantenham segredo. O próprio São João morreu guardando os segredos da rainha da Boêmia. E presumidamente, qualquer um que entrar no Bohemian tem que estar disposto a morrer pelos segredos do clube. E é por isso que, quando se trata do Bohemian, a gente sabe muito pouco. Presumidamente é por isso. Hipoteticamente, cerca de 2.000 dos homens mais importantes do mundo circulam pela floresta do Bohemian e mijam em suas árvores. Eles bebem uísque, cerveja, fumam charutos, fazem peças de teatro. Até aí, nada mal. Mas também tem os rituais, umas alegações de abuso, umas outras alegações aí de bomba atômica, e aí que a coisa fica um pouco feia. Porque, supostamente, são esses homens que definem o nosso futuro. Muita coisa acontece no Bohemian. E a questão é, quando que o teatro deixa de ser um teatro e vira realmente maldade? Onde a violência deixa de ser uma encenação e vira uma coisa real? E até quando os rituais que eles encenam são apenas encenação? Para a gente poder falar sobre essa teoria da conspiração, primeiro a gente tem que definir
o que é paganismo, porque não é tão claro assim. Geralmente, o paganismo é definido mais pelo que ele não é do que pelo que ele é. É um termo que abrange praticamente todas as crenças que não a dominante, que até agora é a católica. Apareceu pela primeira vez no século IV. Era um termo pejorativo que os cristãos usavam para não machucar os sentimentos, né? Às vezes queimar também um politeísta, uma pessoa que acredita em mais de um Deus. Era quase um sinônimo de incivilizado, mas hoje a palavra pagão evoca diferentes imagens. Tudo depende do que você acredita. Aplica para wiccanos, satanistas, xamânicos, umbandistas e aí vai. Bem como para ateus e agnósticos. Muitas crenças pagãs compartilham de vários fatores em comum. Um desses fatores é a crença da natureza como algo divino e também a fluidez entre os gêneros, a importância da música e a falta de uma doutrina oficial ou de instituição formal. O ethos, conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento e da cultura, características de uma determinada coletividade, época ou região. Isso é o ethos. Então, o ethos da maioria das crenças pagãs não prejudica ninguém, só que as acusações de satanismo do Bohemian são mais sobre machucar pessoas mesmo. E é provável que essas alegações venham daquele ritual que eu falei pra vocês, que o cuidado é queimado. Eles fazem uma efígie que não é uma pessoa real, é tipo um bonecão dentro de um caixão que eles queimam. Só que esse bonecão é pra parecer uma pessoa. E aí talvez isso apavore um pouco. Gente, faz todo sentido que as pessoas achem que algo sinistro tá acontecendo. Há um sumo sacerdote, com ele estão mais 20 homens, todos estão de túnica e capa e eles seguram tochas. Logo eles vão lá e queimam uma coisa que parece um homem dentro de um caixão. E depois de queimar o cuidado, que é a efígie, eles proclamam: a coruja está em seu templo frondoso, que todos no bosque sejam reverentes diante dele. Ergam suas cabeças, ó árvores, e levantem-se, torres eternas, pois eis aqui o santuário da Boêmia, e santos são os pilares dessa casa. Tecelagens de aranhas não vêm aqui. E tudo isso acontece num solstício de verão. Logo depois da cerimônia, é um monte de gente bebendo e mijando. E sabe-se lá fazendo mais o quê? A ideia que isso causa nas nossas cabeças é quase como um bacanal para Baco, o deus do vinho. Mas as semelhanças do Bohemian para outras religiões politeístas não acabam aqui. Primeiramente, o local. O Bohemian Club tem a sua sede em uma floresta, onde a natureza é divina. E aí depois tem a bebida, a teatralidade, o bacanal, que a gente não sabe, mas você dá um monte de bebida pra um monte de véi, deixa eles pelados no meio da floresta, o que vocês acham que eles vão fazer? Mas a coisa que provavelmente mais chama a atenção são os seus deuses, os falsos ídolos, porque quem sou eu para dizer que são falsos, mas vocês me entendem, né? É que pro cristianismo são falsos ídolos, e entre o maior deles, a coruja, que está no centro do Bohemian. E aí a gente também pode colocar na conta a época em que o ritual do Bohemian acontece, um solstício de verão. Praticamente o maior feriado pagão, se é que isso existe. Essa comemoração em volta do solstício acontece desde a Idade da Pedra, há mais de 4.000 anos. E aí, a cerejinha do bolo é a queima da efígie, que aí a gente sabe que eles estão fazendo um ritual mesmo. A grande questão é, esse ritual é só uma bobeira de véi que não tem nada pra fazer, que tem muito dinheiro, que não tem que pensar em aposentadoria, previdência privada? Ou é um troço sério? E também há essa mistura de religiões. Por exemplo, o São João Nepomuceno, que está lá como um grande símbolo do Bohemian. Mesmo sem tantos exemplos, a gente já poderia dizer que o que acontece no Bohemian é pagão, porque não é cristão. E aí, se você for comparar também com as outras religiões que aí uns brancos aceitam, tipo o judaísmo, nem todos, né? Mas assim, a crença islâmica, que eu sei que não é todo branco aí que aceita, poucos, muito poucos. Mas se você for comparar com algumas outras religiões que são
mais aceitas, também não tem muita coisa em comum com o que acontece no Bohemian. Então, basicamente, o Bohemian faz o que as religiões mais palatáveis não faz. É que a gente sabe que no judaísmo, principalmente até hoje, né? Porque tem a parada do prepúcio, a circuncisão e tal, tem muita coisa ritualística, mas são coisas que nós aceitamos e a gente não chama de pagão. É tudo uma questão de ponto de vista. Se a gente for abrir o leque de tipos de rituais e quais são aceitos e quais não são, vai ser um leque bem grande, porque ritual toda religião tem. A grande questão é quais a gente aceita. Alguns podem argumentar que essa definição de paganismo é um pouco ampla e que, na verdade, o Bohemian destoa de várias religiões pagãs. Por exemplo, que ficar bêbado, mijando nas árvores, na verdade pode ser até uma ofensa à natureza. Ou que esses homens estão se conectando novamente com o seu eu animal, natural. Quando estiver aí pelado, mijando no mato, uivando pra lua. Na natureza eles não estariam nem vivos, porque não tem antibiótico, qualquer picada já era, qualquer rasguinho. No livro de Gênesis, Satanás tenta Eva. Ele começa a falar do fruto proibido e como Deus, na verdade, estaria escondendo coisas dela e de Adão. Ele promete a Eva que o fruto os tornará mais próximos de Deus. Próximos que eu digo poderosos como Deus. O fruto os daria um conhecimento que os separaria dos animais e isso basicamente os colocaria no caminho para se tornarem deuses. E é através desse fruto que o pecado original se infiltra na humanidade, exceto de acordo com os satanistas. Alguns deles acreditam que, na verdade, Satanás não queria aprontar com Eva. Ele queria dar conhecimento para ela. E não só para ela, para a humanidade. O poder de assumir o seu próprio destino. Aqui é uma questão de perspectiva. Esses Bohemians, eles parecem ter escolhido o lado onde a Eva não é tão importante assim, porque aqui as mulheres teriam um papel pior. E é claro que várias crenças pagãs podem ser machistas, mas essa aqui é especialmente machista. Quando eles foram obrigados a contratarem mulheres, elas foram colocadas na cozinha, que segundo eles é o local onde elas pertencem. A gente tem que aceitar que o paganismo moderno parece ter pouco a ver com adorar Satanás. A maioria vê a Bíblia e os seus personagens como metafóricos. Esses satanistas, a maioria deles, celebram na verdade a capacidade da humanidade se libertar e muito provavelmente eles não praticam sacrifício humano. Eu sei, frustrante, né? Bom, eu não posso afirmar porque eu não sou satanista. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Pouco se sabe das pessoas que adoram o diabo literalmente. Então, elas seriam sim consideradas satanistas, mas pouco se sabe o que essas pessoas fazem. Então, assim, prefiro não dizer, prefiro não me posicionar. A maior parte das coisas que a gente sabe sobre os satanistas, o clássico satanista, né? Aquilo que a gente especula que eles façam, vem de rumores e conjecturas. Nesse ponto, os sacrifícios humanos são bem comuns, mas não há nenhuma evidência disso. Eu tô dizendo que nunca há um sacrifício, que os satanistas são bonzinhos e coisa do tipo? Não. Mas também, quantos católicos mataram, né? Quantos católicos ditadores? Quantos católicos? Quantos evangélicos? Quantos judeus? Quantos tudos? Não é, meus amoros? Todo mundo faz merda, mas fazendo uma suspensão desse pensamento racional de que provavelmente os satanistas não fazem sacrifícios humanos, uma história de um jovem de 1990 pode esclarecer um pouco isso pra gente. Em 1990, Paul Benatti prestou um depoimento para o seu advogado, John DeCamp. E aqui vai o meu alerta de gatilho.
A gente vai falar de abuso e envolvendo crianças. Só continua se você estiver realmente preparado para isso. No verão de 84, no dia 26 de julho, fui para Sacramento, Califórnia. Fui levado para uma área que tinha grandes árvores. Demorou cerca de 1 hora para chegar lá. Havia uma jaula com um menino dentro. Daí, eu não preciso contar tantos detalhes, vocês já imaginam o que aconteceu. Paul tinha 16 anos na época e ele disse que foi forçado a ter relações íntimas com 2 outros meninos da sua idade sob ameaça de morte. Tinha uma arma sendo apontada para ele. Tinham homens na sala com eles e um desses homens começou a abusar do menino na jaula e depois o matou com um tiro na cabeça. O Paul diz que tudo foi filmado. De acordo com o Paul, eram homens encapuzados que estavam ali e eles eram satanistas. Eles planejavam usar o corpo do menino morto, o menino da jaula, em um ritual. Esse testemunho nunca foi usado em nenhum caso que implicasse o Bohemian e nenhum de seus membros. O Paul fazia parte de um grupo que se esforçava para derrubar homens grandes e às vezes nem só homens, que participavam de abusos infantis. É uma coisa muito delicada porque eu não posso desacreditar um depoimento de uma vítima, mas existem coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, a gente não sabe se aquele lugar era o Bohemian. Segundo, não necessariamente homens encapuzados são satanistas. Terceiro, o Paul não viu o que foi feito com o corpo do menino. Quarto, o Paul pode ter inventado essa história. Eu sei que é muito delicado a gente ficar rebatendo argumentos e histórias de uma pessoa que disse que passou por um abuso, mas ele é a única pessoa que tem uma queixa de cunho sexual sobre o Bohemian, porque, ao que parece, o Paul associa esse depoimento ao Bohemian. E se uma pessoa só falou, é difícil sim a gente provar, porque ele não sabe onde ele estava. Ele não pode afirmar que era o Bohemian. E é comum quando esse tipo de caso vem à tona que comece a aparecer outros casos. De todo modo, eu não acho que foi tão na era redes sociais que esse depoimento do Paul foi dado. Mas, de toda forma, talvez se alguém tivesse certeza que foi no Bohemian, falasse, nossa, não, isso também aconteceu comigo. Pode também não acontecer, porque a gente nunca sabe como uma vítima vai se portar, até porque elas têm medo, né? Mas é tipo se alguém acusasse o nosso clube, os Excêntricos, de exploração infantil ou coisa do tipo. Uma pessoa se levantar pra falar e aí vocês destruírem nossas vidas, né? Acho que é legal tentar pensar um pouco antes, apurar e tudo mais. E a gente não sabe como foi feita essa investigação. Talvez tentaram apurar e não conseguiram. Talvez sejam pessoas muito importantes que não se deixam investigar. Não sabemos. É que eu só acho muito difícil a gente bater o martelo e dizer que aconteceu e foi isso mesmo. Porque eu não vou ser babaca e porque o meu senso moral está até quando eu falo de véi branco. Até parece que meu pai não era um véi branco, né? Mas meu pai era um véi branco com raízes indígenas, então ele tá perdoado. Tem uma parada que é o seguinte: mais tarde o Paul foi diagnosticado com transtorno de personalidade múltipla. Não faço ideia se isso ainda é um diagnóstico, porque aí tem gente que fala que psicopatia é um diagnóstico, tipo uma doença, e acho que você pode ser diagnosticado como psicopata? Não, acho que minha prima falou, psicóloga, que você não é mais diagnosticado como psicopata. É porque é transtorno de personalidade antissocial. Aí, tá vendo? Aí a gente acaba chamando a pessoa assim, diagnosticada com... Diagnosticada, vocês sentiram, né? Diagnosticada com psicopatia. E não existe mais. E aí você passa o quê? Vergonha. Então eu estou dizendo, ele foi diagnosticado na época, não sei se usam mais isso hoje. Pode ser uma esquizofrenia hoje em dia, pode ser... Ele seria talvez diagnosticado com uma outra coisa. E porque tem muita coisa que muda, né? Nas últimas décadas... Graças a Deus. A psiquiatria, ela tem evoluído muito e os DSMs têm mudado muitas nomenclaturas, então... E também o que é doença e o que não é doença. Por exemplo, a pessoa vai lá e mata 70 pessoas, talvez ela não é um psicopata que a pessoa acha que ela é, porque... E a pessoa fala, é doente, no caso nem é doença, é uma personalidade. A pessoa, esse é o traço de personalidade dela. Tem pessoas que têm um traço de personalidade narcisista, a esquizofrenia. É uma parada realmente que te tira da realidade. Então você vai ser tratado como uma pessoa que tem uma doença. O DSM, se
se eu não me engano, Tem ele que traduzir dividido- o nome, DSM, para as pessoas saberem. É o livrinho, É o livrinho. das doenças, das patologias que a pessoa usa lá, sua psicóloga, sua psiquiatra. Ela fica lá assim, check, check, check. E aí o resultado é capitalismo. Esse é sempre o resultado. Todos os problemas do mundo. Eu sei que ele é dividido em transtornos de personalidade, tem uma parte dele que é pra isso, Uhum. E E é outra realmente é doença, das né? patologias, exatamente, das neuroatípicas. Ou... Ou é neurotípico, você tem os neurotípicos e os neuroatípicos. Então, no caso, eu sou uma pessoa neuroatípica. Você, eu não tenho certeza. Tem que ver. O caso é que tem gente que tá operando na normalidade e tem gente que tem um dodói a mais, que dificulta a vida, que no caso a gente tá falando sem nenhum preconceito, porque no caso aqui todo mundo dodói a mais. E aí, voltando, ele tinha um dodóizinho a mais. A gente não sabe exatamente como seria diagnosticado isso hoje ou se o diagnóstico dele ainda valeria. A questão é, se ele tinha algum tipo de transtorno que faz ele alucinar ou achar que ele está sendo perseguido ou coisa do tipo, há uma outra camada. Invalida o que aconteceu? Se aconteceu? Claro que não. Pode ter acontecido. A maldade acontece com todo mundo. Só que isso requer investigação e a gente não sabe quão bem isso foi investigado. Só um minutinho. A vela tá queimando a folha da planta. Ai, que maldade. Agora que eu... Nenhuma planta foi machucada durante essa gravação. Não pode botar isso aí. Vamos supor que de fato o Paul estivesse no Bohemian naquela noite e que o menino ia ser usado de fato por um sacrifício. Como é que ele saiu? Que era longe, né? Floresta, né, gente? Noite, né? Porque eu imagino. Não sai, né? Não tem muito como sair, né? Porque no filme até que sai, mas na vida real difícil sair, né? Sem tomar uma bala na cabeça, né? Então, assim, como ele saiu, ele não explicou. Tem várias pessoas que abusam de crianças e... Ai, eu odeio falar isso. Mas assim, tem várias pessoas que cometem esses atos horríveis e que não matam. Era só a satisfação do ato. Mas eu tô falando que pra uma sociedade tão secreta, homens tão poderosos, pá, é difícil dizer como ele saiu. Mas ele pode ter saído, obviamente. Mas ele não explica. E eu acho que a explicação de como saiu era necessária. Nem que fosse, eles me devolveram pra minha casa. Mais tarde, o Paul se tornou um agressor sexual. O que pode dizer que ele realmente sofreu abusos não significa que necessariamente no Bohemian. Pode ser que ele sofreu abuso de alguém e aí ouviu sobre o Bohemian e aí fantasiou e aí não conseguia falar sobre o abusador de verdade, inventou uma história na sua cabeça pra poder conviver com aquela dor e também para ter algum tipo de amparo, mas ele se tornar um abusador diz muito sobre o que ele viveu ou não. Mas isso não quer dizer que foi no Bohemian, mas principalmente não quer dizer que mesmo que foi no Bohemian, eles são satanistas. Isso é uma parte bem importante. A gente tem uns vídeos sobre isso no canal, né? Sobre satanismo, sobre o que eles pensam Ah, um pouco sim. sobre isso. Tem um vídeo então que a Ana fala só sobre satanismo praticamente, que é o do... Da Caça às Bruxas. Não. Ah, tá. Não, aquilo é do espiritualismo. Ah, do mas satanismo, aquele da Inquisição, eu falei sobre a origem do demônio. Aí, ó, tem os vídeos que a gente fez sobre a Inquisição, sobre as bruxas de Salem, que a gente também vai falar um pouco sobre as coisas que as pessoas achavam que era e não era. A série de vídeos sobre pânico satânico. E acho que é onde vocês vão mais encontrar sobre satanismo é na série do Pânico Satânico, porque aí a gente fala bastante sobre esse surto que as pessoas decidiram que todo mundo era satanista. Tem também os vídeos do Aleister Crowley, que aí a Ana vai falar sobre espiritualismo, mas que a gente também pode colocar como satanismo, tipo, muda as palavras ali e vai encaixar muito bem. Não porque são a mesma coisa, mas porque o preconceito é muito parecido. O Paul foi preso em 1989 e em 1999 ele ganhou uma ação contra Lawrence King, chefe da Franklin Community Credit Union, em Omaha, Nebraska. Eu acho lindo esse nome. Nebraska? Nebraska. Por que você acha Não sei, bonito, Nebraska. bonita essa chicana? Né? Não, né? Eu que dei pra ela. Vem mostrar seu bebelo. Senta aqui no meu colinho. Oi, de bebelo. Oi, de menininha cavanesca. É que tá carnavalesca, que eu tava querendo dizer no caso. Porque Inventou. Luiz tá piranha, vai pular todos os carnaval. Carnaval.
o Paul recebeu uma indenização de $1 milhão por lesões físicas e mentais. Então a gente pode assumir que coisas horríveis aconteceram com ele. Mas o que da questão é, tinha um menino na jaula? Eram satanistas? Esse menino se tornou a efígie do cuidado de 1984? A gente não sabe dizer. Certamente, isso faz a gente olhar de uma forma diferente uma carta de um visitante do Bohemian para um de seus membros, Ernest Lawrence. Não posso dizer o quanto gostei da sua festa no Bohemian, na companhia de um grupo tão distinto. Talvez eu tenha deixado meu cabelo solto com muito abandono, mas vendo que todas as mãos estavam fazendo o mesmo, senti que estava em boa companhia. Não dá pra saber o que eles estavam fazendo. Pode ser que tava todo mundo na frente de ventilador, abanando o cabelo com muito abandono. A verdade é que as evidências que a gente tem é só de um grupo de velho recitando Shakespeare e mijando em árvore. Porque isso realmente acontece, gente. O negócio de mijar em árvore não é uma especulação. Acontece. E essas cerimônias, elas podem parecer bobas, mas elas não são. E isso nos leva à teoria da conspiração número 2, que o Bohemian usa a sua influência para fazer uma nova ordem mundial. E não dá para fazer isso sem envolver a teoria da conspiração número 3. Os membros do Bohemian são os responsáveis pela criação da bomba atômica. E eles possuem a chave da destruição do planeta. Isso daí eu não duvido. Gente, tem foto do Nixon dentro do Bohemian. O que significa que, sim, o presidente dos Estados Unidos pode aprovar um ataque nuclear. Então, assim, não é mentira. Porque, de fato, existem presidentes lá dentro. Eles não frequentam o Bohemian durante o mandato, porque pode ser um pouco suspeito. Mas você pode ligar pro presidente. Presidente, tô querendo muito explodir Minas Gerais. Aí acabou o clube. Tá entendendo? Minas Gerais não faz mal pra ninguém, gente. Olha a gente falando aqui deles, desmascarando os caras. Minas Gerais é tão bom. Mas exatamente se eles quiserem acabar com a bondade do planeta. Tá entendendo? Tô entendendo. Você tá entendendo? Essa é a teoria número 4. Mas primeiro, a gente tem que começar explicando o que seria uma nova ordem mundial. Ai, que preguiça. Parece que eu tenho 15 anos de novo. Por quê? Porque quando eu era adolescente eu era muito viciada em teoria da conspiração. Todo mundo já passou por isso. Ninguém tá aqui pra julgar. Ninguém tá aqui pra julgar. Olha, no que consiste uma nova ordem mundial? Um grupo seleto de pessoas se unem para criar uma espécie de regime totalitário, onde a elite manda. Isso aqui é elite. Só que entre partes dessa teoria tá o extermínio de boa parte da população. E é isso, eu tô rindo, mas é porque é um pouco desesperador. Não tem outro nome disso? Capitalismo? Mas o capitalismo não quer que boa parte da população morra. Não, eles só não estão nem aí se morrer desde que nasça. Exatamente. Mas na nova ordem mundial, pelos DVDs que eu vi, desculpa, bati na tela, que é informação de qualidade, totalmente verificada, existem aviões que estão pulverizando veneno para matar as pessoas e já tem as covas prontas. E criando doenças. Exato. Ah, Mia, mas tem grotóxico, né? Matando pessoas. Mas, Mia, a gente teve Covid, que matou uma parte significativa das pessoas. Sim, gente, mas não faz sentido exterminar boa parte das pessoas do planeta. Ah, não, mas é porque eles querem o planeta só pra eles. Amor, a riqueza só faz sentido se você estiver sendo rico acima de alguém. Quem que vai ter que limpar os próprios cus? Se não tem gente pra limpar o cu deles. Porque o tanto que eles querem diminuir da população implicaria em diminuir a riqueza de cada um deles. Porque vamos lembrar que são essas milhares de formigas nas quais, né, eu me incluo dentre essas formigas, que cria capital para essas pessoas. Porque essa formiga aqui trabalha para comprar uma coisa. Quer dizer, eles já lucraram 2 vezes, porque a formiga... 2 vezes, milhares de vezes. Porque essa formiga aqui levantou e trabalhou. Logo, eu tornei alguém mais rico. Segundo, eu peguei o meu dinheiro que eu me matei e comprei uma coisa que ele é dono. Só que eu comprei de várias marcas que são de 7 pessoas. Então não faz sentido querer exterminar boa parte da população. Porque a boa parte da população tem que comprar alguma coisa e tem que trabalhar pra comprar. Então não faz sentido. Ah, mas o mundo tá morrendo, Mia. Não tem oxigênio suficiente pra todo mundo. Meu amor, se você acha que alguém tá preocupado com o mundo morrendo, você
ninguém tá se importando que boa parte das pessoas estão morrendo. E entre essas coisas, o planeta também, né? Ninguém tá se importando que a gente tá com recursos limitados ou coisa do tipo. Se alguém estivesse se importando, não estaria poluindo um rio. E essa fábrica que tá poluindo esse rio é do milionário que vai exterminar boa parte da população para ele ter um planeta só para ele. Não faz sentido, porque as pessoas não estão se importando. Porque não faz sentido para eles se importarem. Porque provavelmente quando acabar o oxigênio, acabar o recurso, a água, vão fazer água de laboratório pro tataraneto, e um tataraneto vai poder até desperdiçar água, você acredita? Colonizar Marte. Eles deixam realmente todo mundo aqui, os fudidos, pra morrer, e aí eles vão embora. E vão levar fudido, porque algum fudido tem que trabalhar pra eles. Sempre vai ter o fudido. Ninguém tá interessado em exterminar o fudido, porque o fudido é quem mantém a roda girando. Então essa teoria aí eu já... caiu. Não, ela não faz sentido. Mas um dia a gente pode falar só sobre Illuminati, teoria da conspiração. Aí é com a Ana, não é comigo. Até porque, se eu não me engano, o número era ficar umas 300 mil pessoas no mundo. Dá nem pra voar de avião, porque você já acabou boa parte da população, seu avião caiu. 3 cientistas, 4 sei lá o quê. E a outra parte dessa teoria é que eles querem comandar o mundo sem que o mundo saiba. Já acontece isso. Então eu acho que já tá instaurado. Gente morre, tá nem aí. Dominação mundial, já estamos dominado. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Boa parte das pessoas não sabem que a gente é dominado por 3, 4 grandes empresas que fazem tudo e a gente compra praticamente tudo delas. Já tá feito. O DVD tava certo, mas ele colocou algumas coisinhas a mais, mas talvez estava certo. Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre esses DVDs que a gente via na igreja. Meu Deus! Ou a gente pode fazer uma live, um episódio só sobre isso. Testemunho de pastor que morreu, voltou à vida, tomou 3 tiros na cabeça e ressuscitou. Coisa pesadíssima, tipo satanista no telhado, que fazia uma magia onde o corpo da mulher dentro da casa ficava se batendo na parede e no chão, ficava pá. Ah, eu lembro desse. Não dormia de medo. Satanista que passava dentro do mercado amaldiçoando as comidas, tá ligado? Não botava nada na minha boca sem falar, pai, tira todo o mal. Faço isso até hoje. Mas assim, gente, um dia, se vocês quiserem muito, mas assim, vocês têm que querer demais, muito. Garantia que todo mundo, os 15 mil inscritos vão assistir. Que a gente vai ter que reativar a memória. Nossa, mano, é gatilho, eu não tô pronta. Essa organização, que é 3, 4 véi, não teria nenhum comprometimento com partido político, religião, etc. É só fidelidade à riqueza. Outra coisa, né, gente? Deixa eu só explicar. O capitalismo depende de mão de obra, né? Esse é o resumo. Barata. Nesse ponto, sim, a teoria faz bastante sentido, que não é só de véi mijando em árvore que o Bohemian vive. São comandantes, todos véi. São ex-presidentes, banqueiros, cineastas. Então, assim, realmente, gente muito seleta tá ali dentro. Aí 2.000 das 300 pessoas, das 300 mil que vão sobreviver, já estão ali. 2.000 delas já estão garantidas. Em 1989, Philip Hines, repórter da revista Spy, entrou sorrateiramente no Bohemian. Que já dá pra ver que a segurança do Bohemian não é lá essas coisas, né? Mas é só você ser um homem branco... Que você se disfarça. Você se disfarça. E ele ouviu uma palestra daquelas que ocorrem na beira do lago, do comandante aéreo estratégico dos Estados Unidos, o general John Chen. Ele estava fazendo um lobby. Ele estava tentando, como eu posso dizer, arrecadar fundos, fazer captação para um projeto dele. Um bombardeio aéreo que custaria uns 45 bilhões. Independentemente se a tinta é derramada dentro do Bohemian ou fora, se essas conversas realmente acontecem dentro do Bohemian, elas têm sim um impacto fora do Bohemian. E é muito difícil a gente dizer que esse grupinho, esse clube, não é importante, porque desde 1932, todos os presidentes republicanos passaram pelo Bohemian, menos o Trump. Porque eles pensam, fascista assumido não pode ter aqui. Chama muita atenção. Fascista escondido pode, tá, gente? Mas assim, o Trump dá muito na cara. É porque o Trump não é homem branco, é laranja. Maldade. Tá certo. Gostei. Em 2004, houve uma palestra à beira do lago sobre o soldado virtual que viria, ou a vinda do soldado virtual, feita pelo Roger McCarthy, presidente e engenheiro de uma das maiores empresas de consultoria em engenharia e ciência do mundo, Exponent Incorporated. O título sugere, né, que o
Roger estava falando de uma guerra com muita influência virtual. No caso de tecnologia, né? Drone, essas coisas, né? Que você pode matar de longe. Isso em 2004. Em 2015, o mercado de robótica militar dos Estados Unidos era uma indústria que valia mais ou menos 250 bilhões de dólares. Em 2005, houve uma outra palestra, né? Só assunto top, coisa só de bondade, só filantropia, só pensando no bem da humanidade, essas coisas. Essa palestra chamava-se O Caso de Restrição de Imigração. Foi proferida pelo professor e ex-governador Richard Lamb. A gente não faz ideia, né, do que ele falou. Nenhuma ideia. Mas engraçado como migrar para os Estados Unidos se tornou uma coisa difícil, né? Que já não era fácil. Mas aí, de repente, você estava dentro de uma jaula, né? Sendo uma criança, sem cobertores, porque os seus pais e você são imigrantes. Talvez realmente fosse um caso de restrição de imigração. Muitas das pessoas que foram presas nesse período do Trump, por exemplo, imigrantes, que já estavam nos Estados Unidos há anos, não tinham sabonete, pasta de dente, um local propício para dormir, nem cobertores. Eles eram forçados a dormir de pé ou no concreto. O país da liberdade. Você tem a liberdade de dormir em pé, né? O Departamento de Segurança Interna encontrou 900 pessoas amontoadas em um local que comportaria 125. Fora a série de denúncias sobre tortura. Que, assim, muito improvável que tenha acontecido, né? Muito improvável. Em 2011, o Rupert Murdoch, fundador da Fox News Channel, fez aquela palestrinha que eu falei no episódio passado sobre o futuro, né, da verdade, das reportagens, The Future of News, futuro da informação, basicamente. E agora, não só os Estados Unidos, mas não só mesmo, vários países, aqui não, aqui isso ainda não chegou, né, estão tendo um discurso político baseado na pós-verdade, que é um jeito de você falar na mentira, né, e é isso, fake news, que nada mais é do que a modelagem da informação para que ela sirva para você. Você usa um pedaço, né, de um fato. Para que usar o fato inteiro? Uma foto de 10 anos atrás, que aí você coloca como se fosse hoje. E por aí você vai, né, meu amor? Porque não tem limites. A gente não sabe o que essa palestra estava dizendo, mas o futuro da informação aconteceu, né? E o futuro não era próspero. Eu vou falar por cima algumas palestras que aconteceram no Bohemian ao longo dos anos. Uma palestra de 2014 falava sobre a longa guerra do século XXI. Outra palestra de 2005 era sobre considerações nucleares, o caminho a percorrer. Ai, que delícia, que vontade de morrer. Não tem uma palestra assim, como acabar com a fome do mundo. Não fala isso não, que dá até gatilho pra eles. A gente não pode afirmar, porque não vou ser eu que vou afirmar isso. Talvez, quem sabe, tem a ver com a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. Talvez. Eu tô só especulando. Isso em maio de 2018. É lógico que tem um espaçamento legal entre as coisas, né? Mas nada é rápido. Tem essa palestra aqui que eu não sei sobre o que é, mas gostaria até de saber. Na verdade, não quero saber, porque pode ser que daqui 10 anos a gente fique sabendo e não queira mais saber. Ó, Dark Energy and the Runaway Universe, de 2005. Energia escura e universo fugitivo. Deus, eu nem sei como traduzir, porque não faz sentido, não tá nem dentro de um contexto que eu consiga entender. O Nixon. Dá pra ver na minha cara que eu detesto ele? Eu detesto o Nixon, mas esse assunto pra outro episódio. Ele admitiu que o Bohemian teve um papel muito importante na sua carreira política, e principalmente no seu caminho até a Casa Branca. Nada como mérito, né, gente? Meritocracia é uma coisa muito linda, né, gente? A gente também já sabe que em 1995 o Bush pai apresentou o Bush filho no Bohemian a falar, olha aqui o garoto cheio de talento, seria descoberto por qualquer pessoa por aí, não é porque eu sou o pai dele, não porque ele é um nepo baby, é talento que ele tem, né? É igual o filho do Faustão indo apresentar o programa, é Gente, só porque ele tem talento. A filha do Johnny Depp que acha que o pai dela não tem nenhuma influência na carreira dela como atriz. Mas não tem, ué. Não tem. Ela fez por merecer, tu respeitam. Meryl Streep, o caminho dela. Kate Blanchett. Ah, ela é modelo da Chanel, tendo praticamente a minha altura. A mãe dela só era modelo da Chanel, uma das mais importantes. Mas isso tem a ver, tem nada a ver tem com nada isso. a ver, Tem não. nada a ver com isso. Talento, né? Ela fez por merecer. Merecimento. A questão pra mim é o seguinte, É porque você talento pode... é genético. Ai,
Mas isso aqui é teoria. E eu acredito nessa. Talento é genético, gente. Se você é uma pessoa super talentosa... Eu tô impactada, eu eu não tenho nem palavras mais. Show de lacre. E não é que um Nepo Baby não possa ser talentoso. A questão é, meu amor, quanta pessoa talentosa no mundo você tá achando que você, ter o seu pai, como um dos maiores atores de Hollywood, Johnny Depp, isso não vai influenciar? Olha, ela tem um Depp no nome. Não deve ser parente do Johnny Depp. Deve ser parente da Ana, que mora lá no Brasil. Vamos contratar ela. É puro talento. Ai, gente, na moral. Eu queria ser alienada nesse ponto, porque deve ser gostoso. Mas uma coisa que a gente tem que admitir, o Bohemian não tá sozinho. Eles não são os únicos. Não é como se eles tivessem estreado esse negócio de Nepo Baby, sociedade secreta elitista, porque até aí, né, gente? Qual sociedade secreta de véi que não é um pouco elitista? No mínimo. Porque quem tem tempo pra ter uma sociedade secreta? Você vai usar suas férias pra dormir, lavar um tanto de roupa, você vai parar na puta que pariu pra ficar queimando efígie? E mijando em árvore. Skulls and Bones é uma outra sociedade elitista que vocês, se pedirem, talvez peçam. Se pedirem, talvez peçam. Porque eu não vou prometer nada. Mas se pedirem, né? Talvez tá pedido. Que sociedade elitista é essa que usa os Skull and Bones, símbolo de parataria? Que absurdo. Não pode. Mas você já viu o conceito do rico que quer parecer descolado? Não pode, cara. Não pode. O rico, ele gosta de andar de chinelo de dedo, uma regata branca. Meio puída, só que custou $2.000. É, puída por uma criança tailandesa, né? É. Provavelmente, que recebeu nada pra fazer. Mas, gente, artesanato, né? Artesã, regional, né? É regional. E a gente não pode esquecer dessa nova face aí do fascismo, que veio o bolsonarismo, o trumpismo, que é a pura crise estética, né? Nossa, gente? pelo amor de Deus. É muita crise estética. Muito. Eu tô em silêncio porque eu tô um casaco de 1 quilo só pra sustentar a estética e as pessoas não fazem nenhum esforço. Ou a camisa do Brasil, ela foi desgastada. E só aceito a azul, que eu acho ela bonita. A branca é bonita também. De acordo com o sociólogo Georges Mill, a confidencialidade explora uma necessidade humana por informação. Vou traduzir para vocês. O segredo atiça a fofoqueira. Se não pode saber, ela vai querer saber. E a fofoqueira é um mérito da sociedade. Às vezes eu acho que existem sociedades secretas para dar trabalho para fofoqueira, porque é um hobby que você adquire e vai ficando cada vez melhor a partir da aposentadoria. Se uma senhora fofoqueira não tem o que explorar, uma vida para ela cuidar, o que ela faz? Isso aí é para dar sentido. Quando existe um segredo, o nosso subconsciente acredita que algo poderoso está sendo guardado. Se você está mantendo algo tão bem guardado, talvez essa informação valiosa seja de proveito meu. Então, talvez eu tenha que saber. Esse segredo passa a ser digno de cobiça. E existem poucos segredos maiores dos que envolvem uma das maiores armas, se não a maior, que o homem já fez. Apesar do trabalho não ser bem-vindo no Bohemian, parece que eles só trabalham lá dentro e fazem xixi, que é uma incontinência urinária constante. Mas é porque é velho, né? Velho Porra! tem incontinência urinária mesmo. Olha o etarismo falando mal dos idosos aqui. Não tô falando mal dos idosos, não é etarismo, é só... Isso é biologia, gente. Vai ficando difícil de segurar mesmo, Bexiguinha fica frouxa. Fica frouxa. Tem músculo pra sustentar. Ué. Vou começar a malhar minha bexiguinha. Em setembro de 1942, o Julius Robert Oppenheimer, um químico do Departamento de Física da Universidade da Califórnia, e Ernest Orlando Lawrence, do US Radiation Lab, se encontraram discretamente no Bohemian. Ambos mais tarde desempenharam papéis críticos importantíssimos no desenvolvimento das armas nucleares. O Lawrence inventou o ciclotron. Eu tô falando com sotaque porque eu queria parecer que é um negócio norte-americano, mas não sei como é que fala isso. Ciclotron, só o Senhor me julgará. Que os cientistas usam para enriquecer o urânio. Tô falando de tabela periódica, meu amor, sem nada do que eu estou dizendo. É tudo abstração na minha cabeça. O importante é falar com propriedade. Sempre falo, mas não sei nada do que tô falando. Que é um ingrediente-chave, claro, de uma arma nuclear. Mas isso aí até que sei. Até que sei que se o urânio que é a base da merda, se você faz dá uma estressada nele, deixa ele fora... Não é dar uma estressada, não. É enriquecer ele, olha só. Enriquece o urânio da merda. Tudo se enriquece da merda.
Capitalismo. Capitalismo, o problema é o capitalismo. Até na tabela Até a periódica. tabela periódica. Enriqueceu, vai dar bom. E Oppenheimer se tornou diretor do Laboratório Nacional de Los Alamos, que projetou as duas bombas. Hoje, o fato desse encontro ter acontecido no Bohemian é um orgulho para os membros. Eles passam essa história de membro mais velho para membro mais novo, talvez para tirar uma onda de que eles realmente mudaram a história do planeta. E se eles querem uma nova ordem mundial, eles falaram assim: olha aqui, gente, a gente pode simplesmente acionar esse plano a qualquer momento, tá? É só querer. É só vocês querem, porque... A gente vem aqui, faz uma reuniãozinha no lago. A gente tira uma tarde aqui e aciona um botão. Qual estado que você quer destruir? Sempre de um outro país. Sempre de outro país, porque a gente não vai se destruir os Estados Unidos, né? Ah, na Índia, na China. Não, eles estão na Califórnia. Estão na Califórnia. Nunca que Eles eles... vão pra outro lugar e destroem a Califórnia. Porque não tem nem ficção fazer na Califórnia, eles gostam da Califórnia. Adorar, né? A pele branca. É. Sem dúvidas, excêntricos, o Bohemian é sim um clube bastante poderoso com homens muito poderosos. Se todas essas histórias que eu contei são verdade, só Jesus testemunhou, meu amor. Porque como é que eu vou dizer que é? Não posso dizer que é, não. Mas que os membros são os membros, que quem tava lá dentro, às vezes dá até pra ver em foto. Agora, o que eles estavam fazendo, a lua no céu sabe dizer. Poético, mas não explica nada. E é nesse momento de filosofia que vamos chegando ao fim. Quem sabe se a lua trair eles, ela conta pra gente. Não, ela conta pra Joelma. Agora uma coisa que eu vou dizer pra vocês. Acreditem se vocês quiserem. Essa coisa deles terem criado a bomba é a teoria mais verdadeira de todas elas, porque de fato esses caras estavam lá dentro. Ninguém vai me dizer que eles não tiveram essa conversa lá dentro. Agora a questão é, o pessoal levou a sério, embasou essa conversa e coisa do tipo? Não sei. Mas só de ter um local onde um monte de homem poderoso se encontra, é óbvio que as oportunidades estão aí. A gente não tá dizendo que o Bohemian tem algum objetivo com isso, mas que os encontros acontecem lá dentro, eles acontecem. Então, que talvez o plano da bomba atômica de fato tenha ocorrido lá dentro é a teoria número 3, e provavelmente uma das mais verdadeiras. Uma boa teoria da conspiração só funciona porque tem um pouquinho de pezinho na realidade ali, ó. Não, todas têm. Mas é porque essa daí é a mais provável dos todas têm. Não, mas todas boas, né? Tem umas teorias da conspiração muito translocadas. Não, mas assim, é completamente fora da realidade. do abuso sexual. Eu não sei porque eu tô falando em inglês, sendo que o YouTube, né? Eu vou ter que aprender em outros idiomas palavras restritas. Mas todas essas teorias, elas têm um fundão de verdade. A questão é, talvez não sejam os extremos delas. E eu acho que soltar esses absurdos também é intencional. Que é pra você poder ridicularizar quando se aperta, sabe? Vamos chegar perto e falar, não, Pelo amor de Deus, gente. Esse negócio faz nenhum sentido. Nossa, meu Deus. Gente, o nome disso é a famosa cortina de fumaça, né? Termo que a gente aprendeu graças a um regime baseado em fake news. Olha lá, então, Bohemian, você estava interessado em destruir o Brasil também? Ah, sabia. Eu sabia, todo mundo tem interesse em destruir o Brasil. Mal sabem eles que a gente mesmo faz. A gente não pediu ajuda pra ninguém. Rolando sozinho. A gente nunca disse que precisava. E essa questão dos segredos ajuda muito na construção de seitas, porque essas pessoas acham que elas são um grupo seleto, que sabem a verdade do mundo. Então vamos explicar que assim, o que acontece na teoria da conspiração? As pessoas que sabem algumas informações sobre essas teorias, elas acham que são os iluminados que descobriram a verdade do mundo e que o resto da população é um bando de alienado que não está vendo a verdade. Esse é o princípio do conspirador. E o bolsonarismo tem muito disso. Não fala esse nome aqui entre nós. Limpa, 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 Senhor, toda a energia ruim. Tão excêntricos. É isso, não tem um final glorioso. Eu não sei dizer o que é verdade e o que é mentira. Eu posso só orar, posso fazer mais nada. O negócio é crer, né, que não é verdade. Crer que em julho agora já vai ter um outro solstício. E aí, o que eles vão falar por lá? Deixem aqui nos comentários. A exterminação do Clube dos Excêntricos? Não sei. Nos protejam, eu peço. Eu imploro, eu nunca pedi nada. É isso. Esse roteiro é uma adaptação do podcast Conspiracy Theories por Connor Sensor com a ajuda de Kate Gallagher. Tchau. Dá tchau, Luiz. Tchau.